Encontrei um bilhete de loteria antigo de R5 na bolsa do meu casaco, comprado há 1 ano. Eu estava prestes a jogar, lá fora, mas verifiquei os números primeiro. Eu havia ganhado 400 milhões, mas quando liguei para o número, eles ficaram em silêncio do outro lado. Bom dia, queridos ouvintes. É a Letícia novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também, me digam nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver até onde minha história viajou. O casaco estava pendurado no fundo do armário do corredor da minha casa há mais de 1 ano. Era um casaco de frio verde-oliva escuro que eu usava durante o deslocamento de inverno para o trabalho. O tipo de casaco que é quente demais para outubro, mas não quente o suficiente para janeiro. Então, acaba não sendo o favorito de ninguém e é empurrado para trás de tudo. Eu não havia pensado nele desde fevereiro anterior. Naquela manhã específica de sábado em novembro, eu o tirei do cabide apenas porque finalmente estava fazendo o que adiara por meses. Limpar o armário, separar coisas para doação, recuperar um pouco de espaço em uma casa que de repente parecia grande demais e vazia demais. Meu nome é Lara Mendes. Eu tinha 44 anos. Era bibliotecária de escola fundamental em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estava divorciada há 3 anos. Não do tipo dramático de divórcio, sem brigas aos gritos, sem pratos jogados, apenas o tipo lento e sufocante em que 2 pessoas percebem uma manhã que estão vivendo como colegas de quarto educados há tanto tempo que não conseguem mais lembrar porque algum dia dividiram a cama. Meu ex-marido Roberto havia seguido em frente com uma velocidade chocante, casando-se novamente em 14 meses com uma mulher chamada Carla Silva, que tinha 31 anos, trabalhava no ramo imobiliário e tinha o tipo específico de confiança que vem de nunca ter duvidado de si mesma por um único dia. Eu tentava não pensar em nenhum dos dois. Na maioria dos dias, eu conseguia. Minha vida era quieta. Essa é a palavra que eu sempre usava. Quieta. Eu tinha minhas rotinas. Café às 6h15, a viagem até a escola fundamental Presidente Juscelino, o cheiro de livros antigos e aparas de lápis, jantar para uma pessoa, televisão, sono. Nos fins de semana, eu passeava com o cachorro, um Golden Retriever de 7 anos chamado Biscoito, e ocasionalmente jantava com minha irmã Letícia ou minha melhor amiga Paula. Era uma vida pequena, mas era minha, e eu a havia construído cuidadosamente a partir dos destroços do casamento, e eu estava, se não feliz, pelo menos estável. Naquela manhã, eu estava vestindo um moletom velho e bebendo minha 2ª xícara de café quando tirei o casaco verde-oliva do cabide. O armário cheirava a cedro e algo levemente floral, uma vela, talvez de algum Natal antigo. Eu verifiquei os bolsos por hábito. Bolso direito. Um recibo amassado de posto de gasolina, um protetor labial sem tampa, uma única luva marrom. Bolso esquerdo. Um pedaço de papel dobrado, macio nas dobras por ter sido dobrado e desdobrado mais de uma vez. Eu quase o joguei fora sem olhar. Minha mão já se movia em direção ao saco de lixo. Não sei por que parei. Chame de instinto, chame de tédio, chame de um modo particular como o papel estava dobrado, arrumado, deliberado, como se a pessoa que o dobrara tivesse pensado que um dia poderia importar. Era um bilhete de loteria. Da Mega Sena da Caixa, o jogo de escolha de números, exceto que não era um bilhete raspadinha. Era um bilhete de sorteio, do tipo em que você escolhe os números ou deixa a máquina escolher para você e depois confere contra o sorteio semanal. Eu me lembrei de ter comprado agora. Tinha sido 1 ano atrás, talvez 13 meses. Eu havia parado em um posto de gasolina na Avenida Afonso Pena, depois de uma reunião de pais e professores que havia corrido mal. O tipo de reunião em que os pais culpam você pelos fracassos do filho, e você fica lá sentindo e engolindo as coisas que realmente quer dizer. Eu havia comprado um refrigerante Diet e, por um impulso estranho, um bilhete de loteria de R5. O caixa era um adolescente com dedos manchados de tinta. Eu me lembrei de ter pensado, R5, por que não? Eu nunca havia conferido os números. Fiquei parada no corredor segurando o bilhete por um momento. Depois o levei para a mesa da cozinha. Abri meu laptop e digitei no site da Caixa Loteria. Encontrei o arquivo dos sorteios anteriores. Rolei até a data certa e comecei a comparar os números. O Gong Gong, Gong Guys,
Gom, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto. Eu fiquei muito quieta. Biscoito veio e encostou o nariz no meu joelho. E eu não me movi. Todos os 6 números bateram. O prêmio principal daquele sorteio havia sido R, 400 milhões. Eu li 4 vezes. Depois fechei o laptop e abri novamente como se os números pudessem ter se rearranjado em algo mais crível. Não haviam. Eu fiquei sentada naquela mesa da cozinha por muito tempo. Não saberia dizer quanto, apenas olhando para o bilhete deitado na superfície laminada entre minha xícara de café e uma lista de compras pela metade. Depois peguei meu celular e liguei para o número no verso do bilhete. Tocou 2 vezes. Uma mulher atendeu. Profissional. Rápida. Central de Reclamações da Loteria Caixa. Como posso ajudar? Eu disse a ela que tinha um bilhete vencedor. Eu disse a data e o jogo, e porque ela pediu, li o número de identificação do bilhete impresso na borda inferior. Houve uma pausa. Não a pausa de alguém digitando informações em um computador, não a pausa de alguém puxando um arquivo. Era um tipo diferente de pausa. Súbita, completa e carregada com algo que eu não conseguia nomear. O tipo de silêncio que tem textura. Senhorita, a mulher disse finalmente, e sua voz havia mudado. A senhora poderia aguardar um momento, por favor? A linha ficou em silêncio, sem música de espera, apenas silêncio. E naquele silêncio, parada na minha cozinha com um moletom velho e um bilhete vencedor de loteria na mão, senti o primeiro dedo frio de algo que eu não sentia há anos. Medo. A espera durou 4 minutos e 23 segundos. Eu sei porque fiquei olhando o cronômetro na tela do celular o tempo todo, parada no balcão da cozinha com as costas pressionadas contra os armários como se precisasse de apoio. Biscoito sentou aos meus pés, com as orelhas ligeiramente erguidas, lendo algo na minha postura que lhe dizia que aquela não era uma manhã de sábado normal. Quando a mulher voltou à linha, sua voz havia sido substituída por uma de homem, mais velha, cuidadosa, o tipo de voz que pertence a alguém treinado para não revelar nada. Senhorita, desculpe pela espera. Meu nome é Geraldo. Sou representante sênior aqui na comissão. Quero ter certeza de que entendi. A senhora está dizendo que tem um bilhete vencedor da Mega Sena da data que ele repetiu. Sim, eu disse. Esse mesmo. E a senhora está ligando para perguntar sobre o status desse bilhete. Estou ligando para resgatá-lo, eu disse. Os números batem todos os 6. Outra pausa. Mais curta desta vez, mas ainda presente. Entendo, disse Geraldo. Senhorita, quero recomendar que a senhora não compartilhe essa informação com ninguém neste momento, com ninguém. Eu encorajo a senhora a vir ao nosso escritório principal pessoalmente com o bilhete físico e podemos orientar lá no processo oficial de resgate. Posso perguntar? O bilhete está atualmente em sua posse? Está na minha mão agora. Eu disse, ótimo. Por favor, mantenha-o em algum lugar muito seguro. Um cofre à prova de fogo se tiver. Se não, considere o cofre de segurança do seu banco até o agendamento. Podemos marcar para segunda-feira de manhã. Ele me deu um endereço. Deu um número de referência. Disse novamente para não discutir isso com ninguém. Disse como um aviso, não uma sugestão. E quando desliguei o telefone, minha mão tremia. Fiquei na cozinha por muito tempo depois disso. Por que o silêncio? Essa era a pergunta que eu não conseguia superar. Um funcionário da loteria não fica em silêncio quando você relata um bilhete vencedor. Não é assim que funciona. Você liga, eles verificam, parabenizam, agendam. Há procedimentos. Há um roteiro. Geraldo havia saído do roteiro no momento em que li aquele número de bilhete. E a mulher antes dele havia saído ainda mais rápido. O que eles sabiam sobre meu bilhete que eu não sabia? Eu me forcei a sentar. Me forcei a comer algo, torrada mecanicamente, em pé sobre a pia. Levei biscoito para passear no quarteirão no ar frio de novembro. E deixei o ritmo da respiração dele e seu trote confiante à minha frente na coleira organizar meus pensamentos em algo como ordem. Aqui estava o que eu sabia. Eu tinha um bilhete. Os números batiam. O prêmio era R, 400 milhões. O bilhete havia sido comprado com meu cartão de débito pessoal. Eu tinha quase certeza disso porque só havia parado naquele posto porque precisava sacar dinheiro do caixa eletrônico e acabei comprando o bilhete por impulso. Meu cartão, meu dinheiro, 13 meses após meu divórcio ter sido finalizado. Aqui estava o que eu não sabia. Por que a pausa? Por que o aviso?
porque Geraldo soava menos como um representante da loteria e mais como alguém gerenciando uma situação. Voltei para dentro e fiz o que sempre fazia quando precisava pensar com clareza. Fui para meu pequeno escritório em casa, o quarto que antes era de hóspedes e agora era forrado de estantes de livros, e sentei à minha mesa. Abri um bloco jurídico e comecei a escrever as coisas. Datas, números, o que eu lembrava daquele dia. O posto na Avenida Afonso Pena, a reunião de pais e professores antes, o adolescente com tinta nos dedos. Eu também fiz algo que nunca havia feito antes na vida. Pesquisei online por Conselho Jurídico Anônimo para Ganhadores de Loteria e o que fazer antes de resgatar prêmio de loteria. O que encontrei mudou a forma do meu medo de vaga para específica e depois, lentamente, porque eu não era naturalmente uma pessoa decisiva, mas havia aprendido a me tornar uma durante o divórcio, de específica para gerenciável. Todos os recursos diziam as mesmas coisas. Consiga um advogado primeiro. Não conte para a família. Não conte para amigos. Não poste nada online. Proteja o bilhete físico. Entenda que em muitos estados, os nomes dos vencedores se tornam registro público. E entenda isso. Uma vez que as pessoas sabem, tudo muda. Não só estranhos, as pessoas mais próximas a você. Eu pensei em Roberto. Pensei em como ele havia reconstruído sua vida rapidamente após nos separarmos. Pensei em Carla e seus olhos afiados e calculistas, e o jeito como ela havia me olhado naquela única festa desconfortável de conhecido mútuo, onde acabamos no mesmo ambiente, como se estivesse calculando algo. Pensei na mãe de Roberto, que nunca gostara de mim, e no irmão dele que havia pedido dinheiro emprestado 3 vezes durante nosso casamento e nunca devolvera um centavo. Peguei o telefone e coloquei de volta. Depois peguei novamente e fiz uma busca específica. Advogado Belo Horizonte Loteria Confiança Planejamento Patrimonial. Eu não ia ligar para o primeiro nome que encontrasse. Não ia fazer nada impulsivo. Eu ia ser metódica, cuidadosa. Eu era bibliotecária. Sabia como pesquisar, como avaliar fontes, como construir um caso a partir de evidências. Nas 2 horas seguintes, encontrei 3 advogados que se especializavam exatamente nessa situação. Grandes ganhos financeiros, proteção de ativos, formação de trusts para ganhadores de loteria. Li as avaliações. Li os currículos das firmas. Escolhi a que tinha um parágrafo específico no site sobre proteger a privacidade dos clientes antes dos resgates serem feitos. O nome dela era Patrícia Hang. Tinha 22 anos de experiência e um escritório em Nova Lima, a 20 quilômetros da minha casa. Eu não liguei para ela naquele dia. Marquei o horário online para segunda-feira à tarde, 2 horas após minha visita agendada ao escritório da Caixa. Geraldo havia me dito para não contar a ninguém. Eu pretendia contar exatamente para uma pessoa, minha advogada. Naquela noite, coloquei o bilhete em um envelope, selei e tranquei no pequeno cofre à prova de fogo, onde guardava meu passaporte e meu testamento. Sentei na beira da cama na casa quieta e tentei sentir algo coerente. O que senti em vez disso foi um zumbido baixo e constante de alerta. O tipo particular que vem não da empolgação, mas do reconhecimento de que algo maior que você agora está em movimento e a única coisa que você pode controlar é o quão cuidadosamente você se move. Eu não dormi bem, mas dormi. O escritório da Caixa em Belo Horizonte na manhã de segunda não era o que eu esperava. Acho que havia imaginado algo burocrático e um pouco sujo. Cadeiras plásticas, luzes fluorescentes, cheiro de sala de espera governamental. Em vez disso, ocupava um andar corporativo limpo de um prédio de escritórios em BH, com uma recepção atendida por uma mulher de blazer que verificou minha identidade 2 vezes antes de me deixar passar por uma porta de vidro trancada. Geraldo me encontrou em uma sala de conferência privada. Ele estava no final dos 50, grisalho nas têmporas, com a expressão neutra e cuidadosa de um homem que aprendera a nunca demonstrar surpresa. Ele estava acompanhado por uma mulher mais jovem, que apresentou como especialista em verificação de resgates, que tinha um laptop e não disse nada durante toda a reunião. Eles verificaram o bilhete. A especialista escaneou, comparou com os registros principais, fez verificação UV. O processo levou 11 minutos. Durante aqueles 11 minutos, fiquei sentada com as mãos dobradas no colo e o rosto completamente imóvel.
do jeito que havia aprendido a sentar nos piores momentos do meu casamento. Sra. Mendes, disse Geraldo, quando a especialista virou o laptop para mostrar algo a ele. Este bilhete é válido. Parabéns. Ele disse de forma simples, sem calor, o que de algum modo fez parecer mais real do que qualquer empolgação teria feito. O prêmio havia sido R$ 400 milhões. Após os descontos obrigatórios de impostos federais e estaduais, a opção de pagamento único em dinheiro, que eu já havia decidido em meus 2 dias de pesquisa que tomaria, renderia aproximadamente R$ 240 milhões. R$ 240 milhões. Eu assenti. O que acontece agora? Perguntei. Geraldo me explicou o processo de resgate. Eu precisaria retornar com documentação oficial, preencher um formulário de resgate com firma reconhecida e escolher a estrutura de pagamento. Ele recomendou fortemente novamente que eu contratasse assessoria jurídica antes de prosseguir. Disse que pela lei brasileira meu nome eventualmente se tornaria registro público, mas que havia estruturas legais, trusts, empresas limitadas, que poderiam servir como entidade reclamante para fornecer uma camada de privacidade. Eu disse que tinha uma advogada naquela tarde. Algo mudou na expressão dele, quase imperceptivelmente, quase nada, mas eu notei. Um pequeno relaxamento ao redor dos olhos, como se estivesse esperando ouvir aquilo. Bom, disse ele, muito sábio. Saí do escritório da Caixa e dirigi diretamente para o escritório de Patrícia Hang em Nova Lima. Sua sala de espera tinha boa luz natural e uma parede de credenciais emolduradas. Ela mesma veio me receber. Uma mulher pequena no início dos 50, com óculos de leitura empurrados para o topo da cabeça e o tipo de atenção precisa nos olhos que reconheci e confiei imediatamente. Contei tudo a ela. O casaco, o bilhete, Geraldo, a pausa no telefone. Ela ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais em um bloco amarelo. Quando terminei, ela pousou a caneta. A pausa, disse ela. Geraldo explicou? Não, eu disse. Não perguntei diretamente. Ela assentiu lentamente. Vou descobrir. Enquanto isso, aqui está o que vamos fazer. Ela delineou um plano. Estabeleceríamos um trust revocável, o Trust Lara M., que seria a entidade legal para resgatar o prêmio. Meu nome não apareceria em nenhum documento público até que fosse legalmente inevitável. Apresentaríamos a documentação completa de resgate em 2 semanas. E eu não deveria, sob nenhuma circunstância, discutir isso com ninguém, até que o resgate fosse totalmente processado e os fundos garantidos. Perguntei quanto tempo levaria. 90 dias a partir do protocolo, disse ela. Possivelmente menos. 90 dias. Eu conseguiria fazer 90 dias. Dirigi para casa na tarde cinzenta de novembro, sentindo algo novo. Não apenas o zumbido de alerta, mas o calor mais estável de ter uma profissional do meu lado. O plano agora tinha forma. Eu não estava mais parada em um corredor com um pedaço de papel na mão. Estava me movendo ao longo de um caminho que alguém já havia percorrido. Foi naquela noite em casa que recebi o primeiro sinal de que não estava me movendo tão silenciosamente quanto acreditava. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Dizia simplesmente: soube que você teve boas notícias ultimamente. Devíamos conversar. Fiquei olhando para ela por muito tempo, sem nome, sem contexto. Devíamos conversar. Eu não havia contado a ninguém. Havia contado apenas para Patrícia Hang, que estava vinculada pelo sigilo advogado-cliente. Havia contado para Geraldo na comissão, que era um funcionário público sob suas próprias restrições profissionais e legais. Não havia ligado para minha irmã. Não havia mandado mensagem para Paula. Não havia postado uma única palavra online. Então quem havia ouvido? Tirei print da mensagem e mandei para Patrícia naquela noite com uma breve explicação. Ela respondeu em 1 hora. Salve tudo. Não responda. Vou investigar os registros internos da comissão por qualquer acesso incomum ao seu arquivo de resgate. 2 dias depois, ela me ligou. Lara, disse ela, alguém acessou o registro de sua consulta na comissão no dia da sua ligação inicial. O acesso foi registrado para uma funcionária júnior chamada Bruna Cole. Ela não faz parte da equipe de processamento de resgates. Não tem motivo profissional para estar no seu arquivo. Sentei. E Bruna Cole, Patrícia continuou. É prima em 1º grau de Carla Silva.
A sala ficou muito quieta. Roberto sabe, eu disse. Roberto sabe, Patrícia confirmou. E agora sabemos que ele sabe, o que muda o que fazemos a seguir. A semana seguinte se moveu com a estranha qualidade dupla do tempo durante uma crise. Cada hora ao mesmo tempo lenta demais e rápida demais, carregada de significado e de espera. Patrícia protocolou a documentação preliminar do Trust na quarta. Até sexta, o Trust Lara M era uma entidade legal no estado de Minas Gerais. Na segunda seguinte, apresentamos o resgate oficial da loteria através do Trust. Fui trabalhar todos os dias. Atendi livros. Ajudei uma aluna do 7º ano a encontrar fontes para um trabalho sobre o movimento dos direitos civis. Almocei na sala dos professores e ouvi uma colega reclamar do novo software de notas. Mantive o rosto completamente normal. Eu era muito boa em normal. A ligação de Roberto veio em uma noite de quinta, 12 dias após minha visita à Caixa. Eu estava passeando com biscoito pelo bairro no frio, quando meu celular tocou. Olhei para a tela. Nome de Roberto. Não falávamos havia quase 8 meses. Um silêncio civil e gerenciado, o tipo que existe entre duas pessoas que não têm mais nada a dizer e aceitaram isso como fato. Parei na calçada. Biscoito sentou ao meu lado, como se sentisse que não iríamos a lugar nenhum. Atendi. Lara. A voz dele era cuidadosa, medida. Ele sempre fora bom em medida. Roberto, eu disse. Ouvi algo, ele disse. Queria ligar diretamente para você. Achei que era a coisa certa a fazer. Ele achava que era a coisa certa a fazer. Em 11 anos de casamento e 3 anos de divórcio, eu havia aprendido que quando Roberto enquadrava algo como a coisa certa a fazer, ele estava lhe dizendo que já havia decidido o que queria e estava escolhendo o enquadramento que fazia seu desejo soar nobre. O que você ouviu? Perguntei. Que você pode ter encontrado algo significativo. Uma pausa de antes. O bilhete de loteria havia sido comprado 13 meses após nosso divórcio ser finalizado. Não havia antes, mas eu entendi o que ele estava sugerindo, e a audácia disso, oferecida naquela voz cuidadosa e razoável, fez algo ficar muito frio e muito claro dentro de mim. Não sei do que você está falando, eu disse. O tom dele mudou quase imperceptivelmente. Lara, acho que deveríamos nos sentar, nós três, eu, Carla, e ter uma conversa como adultos, antes que as coisas fiquem complicadas. As coisas não estão complicadas. Roberto, eu disse. Tenha uma boa noite. Desliguei. Meu coração estava disparado. Biscoito se levantou e pressionou contra minha perna, e eu estendi a mão e coloquei na cabeça quente dele e respirei. A rua ao meu redor estava quieta. Algumas janelas acesas, um carro de vizinho entrando na garagem 2 casas adiante. A maquinaria ordinária de uma noite de quinta ordinária. Nada havia mudado. Tudo havia mudado. Mandei mensagem para Patrícia no momento em que cheguei em casa. A resposta dela: bom, você lidou exatamente certo. Agora esperamos o próximo movimento deles. O próximo movimento deles veio 6 dias depois na forma de uma carta registrada entregue no meu endereço. Assinei por ela com uma sensação de reconhecimento sombrio. Dentro havia uma única página no papel timbrado de um escritório de advocacia de Belo Horizonte, afirmando que Roberto Mendes desejava afirmar um possível interesse marital em qualquer prêmio de loteria associado a um bilhete que pudesse ter sido comprado no todo ou em parte com fundos rastreáveis ao patrimônio conjugal. Era, de qualquer ponto de vista legal racional, uma reivindicação extraordinariamente fraca. O divórcio havia sido finalizado. Nossas contas conjuntas haviam sido fechadas e divididas. O bilhete havia sido comprado 13 meses depois com meu cartão de débito pessoal, mas uma reivindicação fraca protocolada publicamente e de forma agressiva ainda pode causar danos. Pode atrasar um pagamento, gerar atenção da mídia e, mais criticamente, pode assustar alguém a ponto de fazer um acordo. Dirigi para o escritório de Patrícia naquela tarde. Ela leu a carta, colocou sobre a mesa e olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Isso é uma tática de pressão, disse ela. Eles não têm base legal. Todo o argumento deles depende de estabelecer que o bilhete foi comprado com fundos que se originaram de alguma forma do patrimônio conjugal. Não foi. Já obtive os extratos bancários confirmando a transação do cartão de débito. O dinheiro veio do seu salário depositado 3 dias antes da compra. O que fazemos? Perguntei. Respondemos,
disse ela com firmeza. A carta de resposta dela saiu na manhã seguinte. Tinha 3 parágrafos, identificava a data da transação do cartão de débito, a conta a que pertencia e a data em que nosso divórcio foi finalizado. Notava que a reivindicação não tinha base na lei de bens conjugais brasileira. Informava ao escritório que qualquer tentativa adicional de interferir em um resgate válido de loteria poderia resultar em contraprocessos por interferência ilícita. O escritório não respondeu por 4 dias. Quando o fez, a carta era mais curta. Dizia que estavam revisando a documentação e entrariam em contato. Eles estavam recuando. Não completamente, ainda não. Mas a primeira pressão não havia funcionado. E eles sabiam disso. Patrícia me disse que este era o momento em que pessoas como Roberto ou dobravam ou escalavam. Qual você acha que ele vai fazer? Perguntei. Ela considerou. Escalar, disse ela. Mas com cuidado. Ele vai tentar outra coisa. Naquele fim de semana, dirigi até uma pequena pousada na Serra do Cipó, 2 horas ao norte de Belo Horizonte, um quarto com vista para um riacho, sem sinal de celular forte o suficiente para me tentar a verificar mensagens. Levei biscoito. Caminhei trilhas. Comi café da manhã em um restaurante onde ninguém me conhecia. Sentei ao lado da lareira na sala comum da pousada à noite e li um romance que carregava havia 6 meses sem abrir. Deixei-me descansar, não porque tivesse terminado. Estava muito longe de terminar, mas porque entendi com uma clareza que me surpreendeu que essa luta exigiria resistência, não apenas coragem. E resistência exige recuperação. Dirigi para casa no domingo à tarde sentindo, pela primeira vez desde encontrar o bilhete, algo próximo à calma. O próximo movimento de Roberto não foi uma carta legal. Foi mais suave que isso, o que significava que era mais perigoso. Uma semana após retornar da Serra do Cipó, recebi um e-mail, não do endereço pessoal dele, mas do de Carla. Isso me surpreendeu o suficiente para ler 2 vezes antes de entender o que era. Na superfície era conciliatório. Carla escreveu que ela e Roberto não estavam buscando conflito, que ambos haviam pensado profundamente sobre a situação e queriam que eu soubesse que a intenção deles nunca havia sido me perturbar, que entendiam que este era um momento incrivelmente significativo na minha vida e que respeitavam isso, que a família ela realmente usou a palavra família como se nosso divórcio nunca tivesse acontecido, deveria encontrar maneiras de se apoiar em tempos de mudança. Ela propôs uma quantia. Se eu concordasse com um acordo privado, sem tribunais, sem mais advogados, apenas um acordo assinado entre nós 3, eles aceitariam 30% do valor líquido. 30% de R, 240 milhões. R, 72 milhões por um bilhete, ao qual não tinham direito legal em troca do silêncio deles e do acordo de não perseguir mais litígios. Li o e-mail uma terceira vez com muito cuidado, procurando a arquitetura emocional dele. Era habilmente escrito. Carla era corretora imobiliária e corretores sabem como fazer as coisas soarem razoáveis. O tom conciliatório, a palavra família, o enquadramento dos 30% como de algum modo modesto, até generoso da parte deles, em vez do que realmente era. Extorsão vestida em um blazer de linho. Encaminhei para Patrícia sem comentário. Ela me ligou em 1 hora. Isso é bom, disse ela. Bom para nós. Eles fizeram uma oferta, o que significa que sabem que a posição deles é fraca. Você não oferece acordo quando acredita que pode ganhar. Só oferece acordo quando está tentando evitar perder. Ela fez uma pausa. Você sente alguma tentação de aceitar? Pensei honestamente. R, 72 milhões ainda era uma quantia que mudaria a vida. E havia uma versão de mim, a versão que havia passado 11 anos em um casamento, onde o caminho de menor resistência parecia sobrevivência, que poderia ter olhado para aquele número e pensado, isso realmente vale a luta? Mas aquela versão de mim havia aprendido algo ao longo de 3 anos vivendo sozinha em uma casa quieta e construindo uma vida do zero e tomando decisões difíceis sem ninguém para delegar. Ela havia aprendido que aceitar o que não era seu para dar e o que não era deles para tomar não era compromisso. Era rendição. E rendição nunca termina onde você pensa que termina. Não, eu disse, nenhuma tentação. Bom, disse Patrícia novamente, vou mandar uma resposta recusando a oferta e reiterando nossa posição. Depois que desliguei,
Fiquei sentada no silêncio da minha sala de estar por um momento. Depois fiz algo que não fazia havia quase um mês. Liguei para minha irmã. Letícia era 3 anos mais velha que eu, morava em Contagem e tinha a qualidade particular de irmãs mais velhas que sempre foram a estável, não dramática, não dada a discursos, mas presente do jeito que realmente importa. Ela atendeu no segundo toque. Lara, disse ela do jeito que sempre dizia meu nome, como se confirmasse que eu realmente estava ali. Preciso te contar algo, eu disse. Preciso que você não conte para ninguém ainda. Pode fazer isso? Uma breve pausa. Sim, disse ela. Claro. Contei sobre o bilhete. Contei sobre o trust, sobre Patrícia, sobre a reivindicação de Roberto e Carla e a oferta de acordo. Contei tudo em um longo fluxo e quando terminei, a linha ficou quieta por um momento. Você está bem? Perguntou ela. Estou bem, eu disse. Só precisava que alguém soubesse. Você fez certo em não me ligar antes, disse ela, que foi exatamente a coisa certa a dizer, não magoada, não ofendida, apenas lúcida. E você está certa em lutar. Não faça acordo, nem por R1. 2 dias depois contei para Paula. Nos encontramos em uma cafeteria no lado leste. Paula era minha amiga mais próxima desde a faculdade, uma mulher de inteligência prática feroz que trabalhava como enfermeira de emergência e abordava problemas do jeito que abordava pacientes difíceis, diretamente, sem hesitar. Ela ouviu sobre um latte grande, ambas as mãos ao redor da xícara, sem interromper. Quando terminei, ela disse, o que você precisa de mim? Não, isso é incrível. Não erre. 400 milhões. Apenas, o que você precisa? Eu só precisava dizer em voz alta para alguém que me ama. Eu disse. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha uma vez, brevemente com firmeza. Você consegue, disse ela. Você sempre foi mais inteligente e mais forte do que pensa. E Roberto sempre foi mais fraco e mais medroso do que demonstra. Essas coisas não mudaram. Dirigi para a casa daquela cafeteria no entardecer de novembro, sentindo pela primeira vez em tudo isso, genuinamente não estar sozinha. Não porque precisasse de resgate, não precisava, mas porque o peso de carregar um segredo é diferente do peso de carregar um fardo. E o que eu estava carregando era ambos. Letícia e Paula não haviam aliviado a carga. Elas simplesmente haviam ficado ao meu lado sob ela, e isso mudava tudo. Elas vieram à minha casa em uma tarde de sábado em dezembro, 3 semanas antes do resgate ser finalizado. Eu não as havia convidado. Não havia respondido ao e-mail de Carla, além da resposta formal de Patrícia. Não havia ligado de volta para Roberto. Havia mantido o silêncio entre nós, do jeito que se mantém uma porta fechada. Não dramaticamente, não com esforço, apenas não abrindo. E então ouvi um carro na minha garagem. Biscoito ouviu primeiro. Ele se levantou do tapete e foi até a janela e olhou para fora com as orelhas erguidas, e eu vim olhar por cima da cabeça dele. E lá estava o Audi prata de Roberto, e Roberto e Carla saindo dele, vestidos como para um almoço casual. Ele com um casaco escuro, ela com um casaco bege que provavelmente custava mais que meu pagamento mensal da casa. Meu primeiro instinto foi não atender à porta. Meu segundo instinto, o que segui, foi atender porque estava cansada de recuar e porque não havia nada que eles pudessem dizer ou fazer na minha sala de estar que mudasse algo que já estava em movimento. Abri a porta antes que eles pudessem bater. Carla sorriu primeiro. Foi um sorriso caloroso, praticado e convincente. Ela tinha o tipo de rosto que podia produzir calor sob demanda, como um interruptor. Lara, oi, obrigada por nos receber. Como se eu os tivesse convidado, como se fosse uma visita social. Entrem, eu disse. Minha voz era firme. Dei um passo para trás e os deixei entrar no corredor. Sentamos na sala de estar. Eles no sofá, eu na cadeira em frente com biscoito aos meus pés, o que agradeci. Há algo estabilizador no calor de um cachorro contra sua perna. Roberto começou. Disse que entendia que as coisas haviam se tornado legalistas, que lamentava isso, que sempre havia tido respeito por mim e nossa história compartilhada, que não estava tentando tirar nada de mim, usou essas palavras exatas, tirar nada de você, mas que genuinamente sentia que havia aspectos da nossa história financeira como casal que justificavam uma conversa. Pediu que eu pensasse nos nossos 12 anos juntos. Foram 11, mas não corrigi.
E se eu realmente queria lidar com isso através de advogados e tribunais, em vez de como dois adultos que um dia haviam se amado, ele era bom, sempre fora bom nisso. A voz medida, o apelo ao passado, a sugestão implícita de que a resistência era deselegante e emocional, enquanto o acordo era maduro e racional. Durante o casamento, eu frequentemente sentira que os argumentos dele eram irrefutáveis, não porque fossem logicamente sólidos, mas porque eram emocionalmente construídos para fazer o desacordo parecer mesquinharia. Eu era mais velha agora. Tinha 3 anos de quietude e uma advogada muito boa, e conseguia ver a arquitetura claramente. Carla falou em seguida. Disse que sabia que eles nem sempre haviam começado com o pé direito, uma subestimação magistral, e que esperava que pudéssemos superar isso. Disse que genuinamente queria o que era melhor para todos. Enfiou a mão na bolsa e produziu um documento, impresso, grampeado, 2 páginas, e colocou sobre a mesa de centro entre nós. Era um acordo revisado. O número havia mudado. 20%, aproximadamente R, 48 milhões. Reduzimos significativamente, disse Carla. Não somos pessoas gananciosas, Lara. Só queremos justiça. Olhei para o documento sobre a mesa. Não o peguei. Então Roberto fez algo que me disse mais do que qualquer outra coisa havia dito. Ele se inclinou ligeiramente para frente e sua voz baixou para um registro que reconheci do casamento. O que significava que a performance estava terminando e a coisa real estava começando. Lara, disse ele, você deveria saber que nosso advogado acredita que temos uma reivindicação viável e uma disputa legal pública com seu nome ligado a um bilhete de R. 400 milhões seria muito visível, muito pública, haveria imprensa, haveria pessoas saindo da toca. Você realmente quer isso? Ele fez uma pausa. Estamos oferecendo o caminho quieto. O caminho quieto. Pensei na versão de 16 anos de mim que queria ser escritora. Pensei na versão de 28 anos que havia se casado com um homem porque achava que a estabilidade dele era força. Pensei na versão de 41 anos que havia sentado do outro lado de uma mesa de mediação com esse mesmo homem e concordado com coisas que não queria concordar porque estava cansada e triste e havia perdido a noção do que tinha direito. Olhei para Roberto. Olhei para Carla. Deixei um momento de silêncio se instalar. Acho que vocês deveriam ir, eu disse. A expressão de Carla escorregou por um segundo. Um flash de algo que não era calor e não era charme antes que ela a recuperasse. Lara, o bilhete foi comprado 13 meses após meu divórcio ser finalizado. Eu disse, com meus fundos pessoais. Seu advogado sabe disso. Minha advogada tem os extratos bancários. Não há base legal para sua reivindicação. E se vocês a perseguirem, minha advogada vai protocolar contra-processo por interferência ilícita e litigância de má fé. Vocês deveriam ter essa conversa com o escritório antes de tomar qualquer ação adicional. Levantei. Roberto me encarou. Por um momento desprotegido, pareceu genuinamente surpreso, como se a mulher sentada à frente dele tivesse sido substituída por alguém que ele não reconhecia completamente. Carla também se levantou, recolhendo o documento de acordo da mesa com movimentos rápidos e tensos. Você está cometendo um erro, disse Roberto na porta. Sua voz havia perdido a medida agora. Havia algo mais fino por baixo. Talvez, eu disse. Adeus, Roberto. Fechei a porta. Fiquei no meu corredor por um longo momento depois que ouvi o carro saindo da garagem. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Biscoito encostou o nariz na minha palma. Eu estava com medo. Um medo claro e frio que não tinha nada a ver com covardia, e tudo a ver com o reconhecimento de que eles não aceitariam isso silenciosamente e que o que viesse a seguir seria mais difícil, mas o medo não me esvaziou do jeito que eu esperava. Em vez disso, se instalou em algo denso e útil no centro do meu peito, algo que se parecia muito com determinação. Peguei o telefone e liguei para Patrícia. Eles vieram à minha casa, eu disse. Uma pausa. Me conte tudo, disse ela. A audiência foi agendada para a 3ª semana de janeiro. Dirigi até o fórum da comarca de Belo Horizonte em uma manhã tão fria que os degraus de concreto haviam sido salgados 2 vezes e ainda brilhavam com um resíduo fraco de gelo. Usei o casaco de lã preto que havia comprado na primavera anterior. Uma coisa pequena, deliberada. O tipo de coisa que você usa quando quer se sentir como a pessoa que pretende ser naquele dia. O escritório havia perseguido a reivindicação.
Afinal, após a visita de Roberto e Carla à minha casa, Patrícia havia antecipado isso. Ela havia passado as semanas seguintes construindo um caso que era, como ela descreveu, a prova d'água. Sentei ao lado dela na mesa da autora e observei o tribunal encher. Roberto entrou com Carla e o advogado deles. Um homem chamado Terence, na metade dos 50, com aparência experiente e cara. Roberto estava de terno cinza, Carla de azul marinho. Sentaram sem olhar para mim, e o maxilar de Roberto estava travado do jeito que significava que ele estava gerenciando algo. A juíza Helena Voss presidiu. Uma mulher no início dos 60, com cabelo grisalho curto e a economia particular de movimento, que pertence a pessoas que passaram décadas dentro de tribunais. O advogado abriu para Roberto. O argumento era o que eu esperava, que durante nossos 11 anos de casamento, Lara Mendes havia desenvolvido hábitos financeiros, padrões financeiros e uma base financeira, palavras dele, que eram produto de uma vida econômica compartilhada. Que o bilhete de loteria, embora tecnicamente comprado após o divórcio, representava uma continuação de padrões estabelecidos dentro do casamento. Ele foi vago nos lugares que exigiam precisão, e observei o rosto da juíza Voss e vi que ela notou. Então Patrícia se levantou. Colocou 3 documentos à frente da juíza. O primeiro era o extrato bancário mostrando a transação do cartão de débito. Minha conta, meu salário, minha compra, datada de 13 meses e 4 dias após o decreto final de divórcio. O segundo era o próprio decreto de divórcio, notando a data de finalização e a separação completa e documentada de todas as contas financeiras. O terceiro era um registro obtido da Caixa através de pedido formal, um log de acesso interno mostrando que no dia da minha ligação inicial de consulta, meu arquivo havia sido acessado por uma Bruna Cole, funcionária administrativa júnior, sem autorização para ver arquivos de resgates daquele tamanho. O registro pessoal de Bruna Cole mostrava que ela era prima em primeiro grau de Carla Silva, um fato que ela não havia divulgado durante a triagem de emprego. O tribunal ficou quieto. Patrícia apresentou esse terceiro documento não como prova de crime nenhum, crime havia sido alegado ainda, mas como contexto evidenciando que a parte contrária havia obtido conhecimento antecipado da minha reivindicação através de um contato dentro da comissão e que a ação legal subsequente havia sido protocolada não de boa-fé, mas como manobra estratégica por partes que haviam sido informadas de um ganho ao qual não tinham direito legal. Ela pediu calmamente que o tribunal tomasse nota da linha do tempo. O acesso interno, a ligação para Roberto, a carta registrada do escritório, 14 dias porta a porta. O advogado objetou 2 vezes. A juíza Voss indeferiu as 2. Então o advogado chamou Roberto para testemunhar. Essa era a estratégia dele: tornar humano, tornar pessoal, apelar ao peso emocional de um longo casamento e à sensação de que era simplesmente injusto uma parceira sair com 400 milhões enquanto o outro não tinha nada. Eu entendia o apelo. Era o tipo de argumento que funciona em pessoas que se deixam levar por sentimento em vez de fato. E era inteiramente possível que em outro dia com outro juiz pudesse ter carregado algo. Mas Roberto não estava preparado para o contra-interrogatório de Patrícia. Ela perguntou calmamente quando as contas conjuntas do casamento haviam sido fechadas. Ele nomeou uma data. Ela pediu que confirmasse aquela data contra o decreto de divórcio que colocou à frente dele. Ele olhou. A data que havia nomeado era 3 semanas anterior à confirmada pelo decreto. Meu erro, disse ele. Pode ter sido a data posterior. Patrícia assentiu agradavelmente. Claro. E você se lembra da quantia específica na sua conta pessoal na data em que o bilhete de loteria foi comprado? Ele não se lembrava. Gostaria de ver os extratos bancários daquele período. Registros que confirmam que nenhum fundo da antiga conta conjunta ou qualquer instrumento financeiro compartilhado foi transferido para a conta da S.R. Mendes nos 6 meses anteriores à compra do bilhete. Ele disse que teria de deferir ao advogado dele sobre a relevância daquela pergunta. Patrícia disse que estava bem e seguiu em frente. Então ela pediu que Carla subisse ao banco das testemunhas. Carla estava composta. Estava muito mais composta que Roberto. Era uma mulher acostumada a controlar uma sala, a gerenciar a temperatura emocional de uma conversa, a se apresentar como a parte razoável.
Respondeu às primeiras 4 perguntas de Patrícia com fluência de quem havia ensaiado. Então Patrícia perguntou quando ela havia sabido pela primeira vez sobre o bilhete de loteria de Lara Mendes. Uma pausa. Soube por Roberto, disse Carla. E quando Roberto te contou? Não tenho certeza da data exata. Patrícia colocou um documento no banco das testemunhas. Era um registro telefônico, conta celular de Roberto, mostrando uma ligação para o número de Carla no dia seguinte à entrada do log de acesso da comissão por Bruna Cole. Isso ajuda a lembrar? Perguntou Patrícia. Carla olhou para o documento. Sua compostura não quebrou. Ela era habilidosa demais para isso, mas algo ao redor dos olhos mudou. Um recálculo acontecendo por trás da superfície. É possível que tenha sido por volta dessa época, disse ela cuidadosamente. Então Roberto te ligou no dia seguinte ao acesso da sua prima ao arquivo confidencial de resgate das Mendes, disse Patrícia. Não uma pergunta, uma afirmação. Entregue sem calor, sem drama, como um fato sendo entrado em registro. O advogado objetou alto. A juíza Voss manteve a objeção por um motivo técnico, mas a informação já estava na sala. Patrícia agradeceu Carla e voltou à mesa. Ela não precisava argumentar. Os documentos argumentavam. A linha do tempo argumentava. A discrepância entre o que Roberto havia dito sob juramento e o que os extratos bancários confirmavam argumentava. Um caso construído sobre a premissa de que um bilhete de loteria comprado com o dinheiro próprio de uma mulher solteira de sua própria conta, 13 meses após um divórcio legal, de algum modo pertencia ao ex-marido. Aquele caso havia sido desde o início não um argumento legal, mas uma performance. E performances terminam quando a plateia consegue ver o andaime. A juíza Voss suspendeu por 40 minutos. Quando retornou, indeferiu a reivindicação em sua totalidade. Notou que o protocolo carecia de base legal sob os estatutos de bens conjugais e que as evidências sugeriam que a reivindicação havia sido iniciada através de acesso impróprio a um registro governamental confidencial. Encaminhou o assunto da conduta de Bruna Cole para a Caixa para revisão. Fiquei muito quieta quando ela leu a decisão. Patrícia tocou meu braço brevemente. Acabou, disse ela. Olhei para o outro lado da sala para Roberto. Ele estava olhando fixo para a mesa à frente dele. A mão de Carla estava na borda da cadeira, branca nos nós dos dedos. O advogado já estava se inclinando para falar no ouvido de Roberto, voz baixa e rápida. Eu não senti triunfo. Senti algo mais quieto e mais final que triunfo. Senti como alguém que havia ficado parado em um vento que tentara mover. Lá e simplesmente não havia se movido. Levantei, abotoei meu casaco preto e saí do tribunal para o ar frio de janeiro. Os fundos chegaram na conta do Trust Lara M em uma tarde de quinta em fevereiro. Patrícia me mandou uma mensagem às 14h17. Confirmado. Valor total transferido. Está feito. Eu estava no trabalho quando recebi. Estava sentada à minha mesa na biblioteca da escola, ajudando uma aluna do 6º ano com um trabalho sobre Lewis e Clark, explicando a diferença entre fonte primária e secundária. Li a mensagem, coloquei o celular virado para baixo na mesa e terminei a explicação. Depois fui ao banheiro dos professores e fiquei na pia, deixando água fria correr sobre meus pulsos, do jeito que minha avó havia me ensinado quando eu ficava sobrecarregada por algo. Sempre arrudava. O depósito líquido foi R, 240.630 e 2.140. Dirigi para o escritório de Patrícia após o trabalho. Sentamos na sala de conferência dela com uma garrafa de água com gás que ela havia colocado na geladeira naquela manhã em antecipação. Um gesto pequeno e prático que achei mais comovente que flores ou champanhe teriam sido. Você deve saber, disse ela, que o escritório retirou o caso de Roberto imediatamente após a decisão. Eles não vão recorrer, mas há consequências. Bruna Cole havia sido demitida da Caixa em uma semana após o encaminhamento da juíza e enfrentava possível responsabilidade civil pela violação de registros confidenciais. O escritório havia enviado a Patrícia uma carta expressando preocupação sobre possíveis sanções, se cobrindo, se afastando silenciosamente dos destroços, como se a coisa toda tivesse sido ideia de outra pessoa. Então Patrícia me contou a peça final. Após a audiência, Roberto havia confrontado Carla sobre Bruna, se ela havia sabido que a prima havia acessado meu arquivo deliberadamente. Carla não havia estado preparada para aquela versão de Roberto. Raiva real, do tipo que procura algo para se prender.
Ela havia se mudado da casa deles em Savassi. Os papéis de divórcio haviam sido protocolados em fevereiro. Fiquei com isso por um momento. Não senti pena de Roberto. Havia passado anos demais me sentindo responsável pelo clima emocional dele para fazer isso automaticamente. Mas também não senti satisfação. Era simplesmente um resultado. Do jeito que uma pedra jogada cria ondulações, quer você pretenda ou não. O que senti sentada naquela sala de conferência com água com gás em um copo bom foi liberdade. Patrícia também havia protocolado uma queixa civil contra a equipe jurídica de Roberto e Carla por interferência ilícita, usando informação obtida indevidamente para iniciar um processo de má-fé. Roberto acertou silenciosamente através de um advogado, separado por uma quantia que Patrícia descreveu apenas como significativa. Ele não contestou. Doei todo o valor para a Fundação Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Dirigi para casa no entardecer de fevereiro, o céu ficando rosa e dourado acima da rodovia, a primeira sugestão do inverno afrouxando seu aperto. Biscoito me encontrou na porta. Sentei no chão da cozinha com ele e deixei que colocasse sua grande cabeça dourada no meu colo. E fiquei ali por muito tempo no quieto que eu havia construído e mantido e me recusado a entregar. Eu não era a mesma pessoa que havia ficado parada naquele balcão da cozinha 11 semanas antes, com a mão tremendo e um bilhete de loteria. Eu era algo mais completo, algo que havia sido testado ao longo de uma linha específica de estresse e havia resistido. Na manhã seguinte, dei meu aviso prévio na Escola Fundamental Presidente Juscelino 4 semanas, mais do que o exigido porque amava meus colegas e amava a biblioteca e queria que a transição fosse boa. A coordenadora do departamento chorou um pouco. Trouxe donuts para a sala dos professores no meu último dia e apertei todas as mãos. Eu tinha coisas a fazer. Tinha uma vida para construir. A casa que comprei foi um bangalô Craftsman reformado no bairro de Savassi. 4 quartos, uma varanda profunda, um quintal com um bordo japonês que ficava vermelho flamejante em outubro. Pareceu minha no momento em que entrei pela porta da frente. Mantive Biscoito e adotei um segundo cachorro, um labrador preto misturado chamado Trevo, de olhos pacientes e quieto. Viajei. Li. Criei o Fundo de Leitura Mendes para dotações de bibliotecas escolares em distritos carentes em todo Minas Gerais. No terceiro ano, estávamos financiando 26 escolas. No segundo ano, conheci Daniel, um professor de história que se voluntariava para a fundação. Humor quieto, mãos grandes, conversas sinceras com crianças de 12 anos sobre a Primeira Guerra Mundial. Jantamos em abril e não paramos depois disso. Quanto a Roberto e Carla, o divórcio deles foi finalizado naquele verão. Carla voltou para o ramo imobiliário. Adequado, não espetacular, com uma reputação quieta de cortar cantos. Roberto se mudou para um apartamento menor, depois que os custos legais levaram uma fatia significativa de suas economias. O caso da loteria havia deixado uma estranheza permanente ao redor dele, não algo que eu havia engenhado, simplesmente a consequência natural de escolhas feitas em um tribunal de Belo Horizonte. Eu não desejava mal a ele, mas também não desejava bem. Essa é uma posição inteiramente honesta e sustentável. No aniversário de encontrar o bilhete, dirigi de volta ao posto de gasolina na Avenida Afonso Pena. Comprei um refrigerante Diet. Sentei no estacionamento observando os faróis. Você não pode planejar a graça, só pode estar pronto para ela. Dirigi para casa. As luzes estavam acesas. Os cachorros estavam na porta. Era uma noite quieta. Era minha.